Este gráfico ilustra a variação da solubilidade do fluoreto de cálcio com a variação do pH. As equações correspondentes a duas reações facilitam a compreensão do processo. Então ele deu a dissociação do CaF2 sólido em Ca2+ aquoso e 2F-. E esse F- tem facilidade de se juntar com H+, formar um HF. Isso porque esse F- veio de um ácido moderado. Então ele tende a ser uma base consideravelmente forte de Bronsted, ou seja, ele liga-se mais facilmente com H+, gerando uma espécie, que é o HF, consideravelmente estável. Então, toda vez que a gente tiver um sal que tenha F- na composição, esse F- consegue se ligar ao H+ e reconstituir o ácido que libera esse F-. Analisando as informações anteriores, pode-se dizer que a solubilidade de sais ligeiramente solúveis, contendo, e aí as alternativas dizem que eles teriam que conter ânions ácidos, ânions básicos, cátions ácidos e cátions básicos. Bom, se a gente resolver isso pelo que nós estamos vendo, a gente resolve a questão. Então o que a gente percebe é que pela análise do gráfico, quanto menor o pH, maior era a solubilidade. Em outras palavras, se o pH está diminuindo, a concentração de H+ está aumentando. E quanto maior a concentração de H+, mais ácido o meio é. Então quer dizer que em meios cada vez mais ácidos, maior a solubilidade. Isso por quê? Nós vamos deslocar esse equilíbrio no sentido direto para constituir mais F-, já que esse F- está sendo consumido na segunda equação. Então, o H+, que está se tornando cada vez em maior concentração, quanto menor o pH, está consumindo F- e formando HF. A redução da concentração de F- desloca o primeiro equilíbrio no sentido direto, que é o sentido de solubilização do CaF2. Então, esse sentido direto é o sentido de solubilização desse sal. Quanto mais ele for favorecido, mais solúvel é o composto. E isso tudo aconteceu por conta do F-, que é um ânion de caráter básico, porque ele está recebendo H+. Segundo a teoria de Bronsted, base é tudo aquilo que recebe o próton, traduzindo, que recebe o H+. Então a gente já acertou que é a letra B, mas vamos conferir o restante. Ele fala que aumenta à medida que a concentração hidrogeniônica aumenta. Realmente aumenta porque o pH está diminuindo. Depois ele fala, ou seja, à medida que o pH diminui, realmente o pH está diminuindo. À medida que o pH diminui, a equação global da solubilidade é, e aí ele mostra, olha só, ele juntou as equações 1 e 2, chegando numa equação balanceada em que o sal liberou o cátion, o ânion que ele liberou se ligou ao H+ do meio fortemente ácido e gerou uma solubilização cada vez maior desse composto. Então, realmente, a nossa resposta é a letra B de bola.